Antes dele começar a narrar esta parábola, diz assim: e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. A importância de nós termos ouvidos atentos para escutar a palavra de Deus, ouvidos atentos para escutar aquilo que Deus quer falar comigo, aquilo que Deus quer realizar no meu coração. Porque se eu tenho um ouvido atento, primeiro eu presto atenção na liturgia, na Santa Missa, eu presto atenção na leitura, eu presto atenção no Salmo, eu presto atenção no Evangelho, senão corremos o risco de, quando acabou, o padre ou o diácono diz palavra da salvação, nós não lembramos mais nenhuma palavra do que foi dito no Evangelho. Se nós não prestarmos atenção, se nós não tivermos ouvidos atentos à palavra, a importância de escutar bem aquilo que Deus quer falar. Se nós temos ouvidos atentos, se nós estamos com o coração atento àquilo que Deus quer falar, eu posso meditar o mesmo texto todos os dias, mas todos os dias Deus vai falar de maneira diferente ao meu coração. Nós podemos ouvir este Evangelho de todos os dias, podemos meditar ele todos os dias, mas se eu tenho ouvido atento, se eu estou preparado para fazer, se eu quero fazer uma experiência com a palavra, todos os dias Deus fala ao meu coração, todos os dias Deus traz uma mensagem ao meu coração, e fala de maneira particular. Porque quando eu medito a palavra, eu posso tirar uma mensagem, ou você pode tirar uma outra mensagem, mas é a mesma palavra de Deus que quer nos instruir, que quer falar ao nosso coração. Por isso a importância de escutar bem aquilo que Deus quer falar conosco, em especial no dia de hoje. E aí Jesus narra esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita gente, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. Outra parte caiu em meio aos espinhos, e a outra parte caiu em terra boa. E aí Jesus dá toda uma explicação. Nós poderíamos, se nós tivéssemos escutado bem, prestado bem atenção naquilo que foi proclamado ali pelo diácono Renan, do Evangelho, não precisava uma explicação, porque Jesus mesmo explica aqui o sentido da parábola. Ele mesmo vai dando uma explicação. O que é as pessoas que ouvem a palavra, que estão, essa semente que é lançada à beira do caminho? Diz assim que são aqueles que escutam a palavra, mas nada acontece, não há transformação de vida. Jesus aqui dá 4 exemplos. Que caiu à beira do caminho, terreno pedregoso, meio aos espinhos e a terra boa. E aí ele começa explicando quem são aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que escutam a palavra. Cada um de nós que estamos aqui podemos estar escutando a palavra. Aqueles que estão em casa, pode até estar lá com a televisão ligada, com o rádio ligado, estão escutando a palavra. Ah, mas é mais uma palavra. É mais um evangelho que está sendo, que foi proclamado, é mais uma palavra. Ah, todos os dias eu vou à missa, eu ouço a mesma palavra. Todos os dias eu vou à missa, eu ouço o padre lá fazer a explicação do Evangelho. Ah, mas isso é bobagem. Principalmente quando a palavra exige um pouquinho de nós. Aí nós sempre queremos dar desculpa. Não há transformação de vida. Corremos o risco, meus irmãos, de estarmos na igreja, vivermos na igreja, mas não sermos transformados por Deus. Corremos o risco de participar da missa todos os dias, de participar da missa todos os domingos, e nós perdemos a nossa salvação mesmo participando de missa, porque se essa missa não transforma o meu coração, se a palavra de Deus não muda a minha vida, se eu não vou buscando todos os dias fazer uma experiência de conversão, porque nós temos coisa para mudar em nós, todos nós. São aqueles que estão à beira, a semente que foi lançada à beira do caminho, aqueles que escutam a palavra, mas nada acontece, não há transformação de vida, a pessoa continua a mesma. Quantas pessoas dentro da igreja e fazendo coisas piores do que pessoas que estão fora da igreja? Quantas pessoas às vezes
ministros da Eucaristia, que estão distribuindo Jesus e vão em um monte de porcaria depois que participam da Santa Missa, vão em benzimento, vão em um monte de outras coisas, que eu não posso nem falar aqui também, né? Porque agora que esse negócio de livre expressão religiosa, tem que cuidar até com o que você fala. Mas vão num monte de lugares, fazem uma mistureba de tudo. Estão ouvindo a palavra de Deus. Então, dei um exemplo aqui de ministro da Eucaristia, mas entre outros também que estão às vezes até à frente de grupo de oração, pregam a palavra de Deus e têm uma vida dúbia. Não se deixam transformar pela palavra, são aqueles que estão à beira do caminho. E aí ele dá um outro exemplo: a semente que foi lançada em terreno pedregoso. São aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Diante da tribulação, diante da perseguição, desistem. Recebem com alegria a palavra de Deus. Fazem uma experiência de Deus. Fazem uma experiência num grupo de oração. Fazem uma experiência de um encontro de final de semana. Fazem uma experiência num encontro aqui na Canção Nova, fazem uma experiência num PHN, no Revolução Jesus, e aí ficam ali, aquele primeiro mês é tudo maravilhoso, querem converter o mundo, como aconteceu com todos nós, a maioria de nós que estamos aqui, a maioria de nós que estamos na comunidade, quando tivemos esse encontro pessoal com o Senhor, a gente queria chegar em casa, falar de Deus no trabalho, que havia aquele entusiasmo pelo encontro com uma pessoa, pelo encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos sim a palavra com alegria, diz aqui, são aqueles que recebem com alegria, que tem este encontro pessoal com Deus, que há uma transformação. Mas essa alegria, esse entusiasmo da primeira conversão, ele vai passando. E se eu não buscar aprofundar, se eu não buscar mergulhar mais em Deus, se eu não buscar me converter, isso vai passando e aí nós não criamos raízes, como diz aqui, não tem raiz em si mesmos, são inconstantes. Como é difícil perseverar na graça de Deus, como é difícil ser constante, como é difícil todos os dias, porque não é que como o nosso corpo precisa de tomar água todos os dias, precisa de se alimentar todos os dias, assim nós também, meus irmãos, precisamos nos alimentarmos da palavra, precisamos nos alimentarmos da Eucaristia, precisamos nos alimentar nossa alma com uma vida de oração. Assim como o corpo precisa de alimento, precisa de água para sobreviver, a nossa alma precisa de oração, de experiência com Deus, de profundidade. Como muitas vezes nós temos dificuldade de ficar às vezes meia hora fazendo uma adoração, de joelho diante de nosso Senhor, e mais ainda, dificuldade de ficar em silêncio, então nem se fale. A gente vai na frente de Jesus, fazer meia hora de oração, a gente pega a Bíblia, a gente ouve uma música. Muitas vezes nós também somos inconstantes. E quantas pessoas que tiveram um encontro com Deus, quantas pessoas que foram tocadas pela graça de Deus, que foram, e houve ali uma conversão, uma mudança de vida naquele encontro, mas a pessoa não perseverou. Talvez pessoas que estão nos acompanhando agora, talvez até mesmo você que está aqui, esteja até mesmo afastado um pouco da igreja, afastado do trabalho, da missão, você que já foi talvez tão fervoroso, ou talvez nós mesmos da comunidade de Canção Nova que estamos aqui, talvez já fomos tão fervorosos, tão entusiasmados com a palavra de Deus, com a graça de Deus, com a experiência de ser missionário, de ser um evangelizador, mas se nós não perseverarmos, se não sermos constantes, diante da tribulação, da perseguição, diz aqui, desistem. Ou será que nós temos uma mentalidade dessas igrejas neopentecostais que acham que estar em Deus é não passar por nenhuma tribulação, não passar por nenhum sofrimento? Então nós não estamos vivendo aquilo tudo da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor, que veio para nos mostrar o caminho, que deu a vida por amor de cada um de nós, que se entregou numa cruz por amor de mim, de você, veio para nos ensinar qual é o caminho para chegar ao Pai. Temos que passar muitas vezes pela Sexta-feira Santa para chegarmos à ressurreição, o domingo da ressurreição.
Como que está a nossa experiência com a palavra? Como que está a nossa perseverança diante das tribulações, diante da perseguição que talvez você esteja passando por causa da palavra de Deus? Hoje em dia imagina um jovem dizer que está na igreja, um jovem chegar no seu trabalho ou na faculdade onde ele estuda e dizer que ele não foi para a balada no final de semana porque ele foi para um encontro de jovem, ele foi rezar um final de semana todo. Vão achar que você está doido, vão achar que você é maluco, porque essa é a mentalidade do mundo. Muitas pessoas vão te perseguir por causa da palavra, porque você está buscando ser de Deus, mas você vai desistir? Você vai desanimar? Vai ser inconstante, como diz aqui a palavra? Ou vai ser diferente? Ou vai buscar produzir e deixar com que esta palavra produza 30, 60, 100? Aqui diz que depois nós vamos ver que aqueles da terra boa são aqueles que produzem 30, 60, mas mesmo que nós estejamos produzindo somente talvez 2 talentos, 3 talentos, 4, mas o importante é produzir, é não parar, é não desanimar, é não se deixar abater diante das perseguições, porque elas estão aí e elas vão aumentar cada vez mais. Ser de Deus nos tempos atuais é uma graça, sim, mas é um desafio, que somente aqueles que perseverarem, somente aqueles que forem guerreiros é que vão aguentar. Porque senão, diante talvez de algum problema na sua família, uma doença na sua família, nós corremos o risco de culpar a Deus, talvez pelo câncer que apareceu lá para alguém na nossa família. Corremos o risco de desanimarmos diante da caminhada. Não. E aí diz aqui também daqueles que da palavra de Deus que foi lançada sobre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações, a riqueza, os desejos sufocam a palavra. Se preocupam demais com o ter, o ser, o aparecer e não dão lugar para Deus. Estão na igreja, estão na comunidade, estão no grupo de oração, estão na pastoral, não para servir, não para fazer aquilo ali de maneira livre, espontânea, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, mas para aparecer, para querer ser mais que as pessoas. Meu Deus do céu, quanto que a gente encontra dessas realidades nas paróquias, nas comunidades, de pessoas que acham que a sua pastoral é melhor que a outra pastoral, acham que o seu movimento é melhor que o seu movimento, acham que o seu grupo de jovem é melhor que o grupo de jovem da outra comunidade. Falo isso porque eu trabalhei em paróquia no passado e também vivi muito tempo também na igreja. Se o grupo de jovem tal faz um encontro, isso da mesma paróquia, de comunidade diferente. Se o grupo de jovem tal faz um encontro, o outro grupo não vem nem para ajudar, nem para participar, porque não gosta do coordenador daquele grupo de jovem. A pastoral da família faz lá um encontro, as outras pastorais, não, mas isso é coisa deles, deixa eles que se virem. Grupo de oração, então, o grupo de oração faz um encontro no final de semana. Não, isso é coisa de carismático, isso é bobagem, imagina. Por quê? Porque às vezes nós queremos que o nosso movimento, a nossa pastoral, ou o nosso jeito de ser está querendo aparecer mais do que o próprio Cristo Jesus. Nós não fazemos as coisas no sentido de doação, livre, espontâneo, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos para querer aparecer, aí não damos lugar para Deus na nossa vida. E aí encerra aqui falando do terreno bom. São aqueles que ouvem a palavra e dão fruto, 30, 60, 100 por 1. Que exemplos nós temos desses que ouvem a palavra e dão frutos? A Virgem Maria, que se deixou envolver pela palavra de Deus, se deixou plasmar pela graça de Deus. Os santos na igreja, os mártires, pessoas que se deixaram envolver pela palavra de Deus e deram frutos. E tantos outros hoje, nos tempos atuais. Poderíamos falar mais de horas aqui, do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, homem da palavra de Deus, Monsenhor Jonas a Bíblia, conhecido como Monsenhor Jonas a Bíblia. Por quê? Porque é um homem que estuda, que medita a palavra de Deus todos os dias.
que todos os dias faz uma experiência com a palavra, que nós possamos pedir, meus irmãos, nessa Santa Missa no dia de hoje, a graça de nós retomarmos a experiência com a palavra de Deus.